Um segundo. Tem um break. Tem um break news. Põe na tela, gente. Agora, nesse momento, estamos aí, estamos ouvindo nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando sobre risco fiscal. Vamos ver, Marcos Saravalli, se isso vai mexer aí agora com o seu presente de aniversário, se o Ibovespa muda. Cadê o áudio, gente? Tô sem, por favor. Só para avisar que está acelerando a alta, hein? Uma linha mestra. Aumenta mais, por favor. Um ritmo Coloca de na caixinha, Marco tá sem estruturantes. ponto para ele ouvir, por gentileza. O capítulo dos precatórios foi só mais um episódio nessa luta que prossegue. A primeira diretriz nossa era exatamente reverter o excesso de gastos públicos. O governo gasta muito e gasta mal. Então, quando entramos aqui, logo no primeiro ano, mandamos a reforma da Previdência para controlar a trajetória futura. Estávamos à beira de um abismo fiscal. Controlar a trajetória futura dos gastos com Previdência, removendo os privilégios. Conseguimos fazer isso e a Previdência não é mais uma ameaça à estabilidade fiscal brasileira. Controlamos esse fluxo de despesas. A segunda grande despesa era justamente o juros sobre a dívida. E, de novo, nós mudamos as dosagens de política fiscal e monetária. Nós estávamos com um fiscal frouxo e com um monetário bastante restritivo. E, portanto, num processo de endividamento em bola de neve. Atuamos sobre as duas dimensões, fluxo e estoque. Em fluxo, porque fomos para o controle das despesas do governo. Em estoque, porque fomos para o reparo, o balance sheet repair, reparar o balanço da União. Por isso que os economistas que previram que a relação dívida-PIB do Brasil ia a 100%, erraram por 20%. A dívida PIB está em 80%. Eles previram 100%. Isso é um erro de mais de 2,5 trilhões de reais. É um erro colossal. Narrativas falsas, narrativas políticas, em vez de respeito aos fatos. Nós desinvestimos 240 bilhões em subsidiárias estatais e, ao mesmo tempo, desalavancamos bancos públicos em outros 250 bilhões, quase meio trilhão. Isso ajudou a derrubar a dívida PIB. A terceira grande despesa eram os salários do funcionalismo, que subiram 50% acima da inflação durante os últimos 17 anos de governo do PT. E durante a pandemia, nós pedimos uma interrupção desses aumentos salariais, apenas uma interrupção. E isso permitiu justamente controlar essa terceira grande fonte. Perdemos aí, acho que o sinal. Vamos ver se a gente consegue só retomar aí o sinal desse discurso aí do Paulo Guedes, ele que está participando aí de um evento. Deixa eu só pegar aqui para atualizar melhor a informação. É o Encontro Anual da Indústria Química. Ô Marco, a gente está tentando restabelecer ali a conexão, mas enquanto isso, queria que você já comentasse um pouquinho sobre o que ele tem falado aí. O que você acha? Voltou? Voltou. Peraí, Marco, segura aí. Vamos lá, vamos ouvir. Como ela se deu nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, 5.500 prefeituras melhoraram sua situação financeira e, ao mesmo tempo, os governadores nunca tiveram tanto caixa. Isso mostra a força da nossa tese, que era a desindexação, a desvinculação e a desobrigação das despesas tornaria o Brasil um país de primeiro mundo no trato do orçamento público. Nós temos ainda o fóssil do período de hiperinflação, quer dizer, na verdade, os rastros de fósseis de um período de hiperinflação, porque 96% do orçamento brasileiro é carimbado, é dinheiro carimbado. Quase 2 trilhões de arrecadação, esse ano nós vamos chegar a 1 trilhão e 900 bilhões, e, na verdade, 96% desse dinheiro está todo carimbado. A política faz um ruído ensurdecedor, um barulho, uma guerra enorme, por menos de 1% desses recursos. Quer dizer, 1 trilhão e 900, 10% seriam 190 bilhões, 1% 19 bilhões, está essa confusão toda por menos de 1% do orçamento.
quando, na verdade, a essência da política é decidir para onde vão os recursos públicos. Nós fizemos em guerra o que deveríamos aprender a fazer em tempos de paz. Guerra contra a pandemia, nós fizemos o correto, que é, não faltou dinheiro para a saúde, mas, ao mesmo tempo, interrompemos aumentos de salários durante esse período, porque brasileiros estavam sendo demitidos, estavam em distanciamento social, justamente quem estava numa posição mais favorecida, com estabilidade de emprego, com bons salários, interrompemos essa alta de salários, e isso melhorou a gestão financeira de 5.500 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais a União. Então, trabalhamos sobre as 3 grandes fontes de despesa do setor público. E encaminhamos uma reforma administrativa, está no Congresso, justamente para implementar a melhoria de avaliação, de desempenho e controlar as despesas futuras nesse setor, sem atingir nenhum direito dos trabalhadores atuais, do funcionalismo público atual. Já estava tudo pronto, então, para mandarmos um Bolsa Família de R$300 dentro do orçamento, embaixo do teto, quando surgiu um quarto fator de descontrole da despesa pública, que foi exatamente a despesa com precatórios. Ela deu um salto de quase 100% de um ano para o outro. Isso era absolutamente imprevisível. Ninguém podia supor, tanto que 10 dias antes de nós remetermos as previsões para o orçamento do ano de 22, chegaram quase 20 bilhões de um precatório que tinha sido emitido no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele sobrevoou 2 governos do PT, do Lula, depois mais um governo e meio da Dilma, depois um governo do Temer, depois 3 anos do nosso governo, e ele caiu exatamente na reta final das eleições. Era totalmente imprevisível, tanto que 10 dias antes não havia sido comunicado para nós. E, de novo, nós poderíamos ter negociado para resolver só o nosso ano de governo que falta, mas nós estamos sempre pensando nas futuras gerações e no controle e na previsibilidade das despesas públicas. Estamos aí ouvindo, então, aí o Paulo Guedes, né? A gente está aqui acompanhando. Marcos Saravalli, não achei nada de diferente nesse discurso. Parece que é mais do mesmo só mesmo, né? Eu não vi nada de novo, até estou acompanhando aqui a reação da Bolsa, começou a ser positiva, depois teve uma reação marginalmente negativa, mas acho que não tem nada de novo. Mas não teve nada de diferente, né? Ele está falando o que ele sempre fala em todos os discursos dele. Eu acho que o importante é, assim, a gente vê também, sempre quando a gente fala de economia, a gente acaba enviesando para a política. Né? Então, se você não concorda, você só vê notícias erradas. Se você concorda, você só vê notícias boas. Então, a gente sempre tem que pegar esses discursos, né? Tentar tirar essa teoricamente parte tem argumentos positivos desse governo, né? Teve realmente é que ele falou, tivemos algumas projeções que a gente foi sendo surpreendido positivamente, né? Principalmente em relação ao superávit, à arrecadação, aos gastos, né? Mas teve também impactos negativos em relação ao controle fiscal, em relação à inflação, em relação a juros. Tem alguns fatores que dependem do governo, outros fatores não dependem do governo, por exemplo, crise hídrica, né? Vai ficar marcado para esse governo, mas teoricamente não tem tanta culpa assim. Pode ser culpa no gerenciamento, enfim, no resultado. Mas acho que é mais do mesmo, resumindo um pouco dos pontos positivos, né? Tentando reforçar um pouco dos pontos positivos. Mas também nós tivemos uma série de pontos negativos, mas acho que a reação aqui está bem neutra. O problema maior, eu acho, né, que talvez o que tem desgastado um pouco a imagem dele é que sempre isso, mais do mesmo, e também ele tem um discurso, é claro, ele tem que tentar ser o mais otimista possível, mas a gente está vendo um PIB aí para uma projeção para o ano que vem sendo bem realista, né, bem ruim, e aí ele está vendendo que está tudo lindo, maravilhoso e que nós estamos se recuperando. Então talvez isso acaba que desgasta um pouco a imagem, né, da credibilidade do ministro em relação às falas, que são, às vezes, tem que ser mais, talvez, né, é claro, ele vai vender o peixe dele como positivo, mas tem falta um pouco mais de realismo ali, talvez, né, é o que o pessoal fala, né, Guedes Calado é um poeta, que a gente tá vendo, né, sempre fala do mesmo, mais do mesmo, criativo. Então acaba que, muitas vezes, desgasta um pouco, talvez, a imagem nos discursos por conta
de não tratar, talvez, realmente com realidade. Olha, estamos com problema, vamos ser assim, estamos trabalhando para tentar solucionar, né? Mas Sim, isso é sim. só uma opinião de uma jornalista.